O Ministério da Saúde tem 8 secretarias que cuidam de áreas específicas, todas elas bastante importantes. E uma das que tem relação mais direta com o atendimento ao cidadão, ao usuário do SUS, o Sistema Único de Saúde, é a Secretaria Nacional de Atenção Primária à Saúde. Inclusive a secretaria que cuida daquele antigo programa Mais Médicos, que foi atualizado e mudou para um programa que agora se chama Médicos pelo Brasil. Atualizado porque, vamos lembrar, o governo de Cuba desistiu de fazer parte desse programa quando houve a troca de governo no Brasil, já prevendo que o atual governo provavelmente não continuaria seguindo com as mesmas diretrizes impostas pelo governo cubano para aquele antigo programa Mais Médicos. Mas, bom, eu convidei o secretário nacional de Atenção Primária à Saúde para uma entrevista para que a gente possa conhecer o que, afinal, vem sendo feito para a saúde, para melhorar a saúde dos brasileiros. Também por causa da pandemia, mas independentemente do que nós vivemos nesses 2 anos enfrentando a Covid-19. Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, e te convido a assistir a minha conversa com o Dr. Rafael Câmara Parente. Eu estou então aqui com o secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, que é uma das 8 secretarias do Ministério, Dr. Rafael Câmara Parente, que vai nos trazer algumas informações sobre o que esta secretaria tem feito ao longo de todo o governo, não apenas da pandemia, mas especialmente na pandemia, né, secretário? Porque teve muito trabalho aí focado em atenção primária que acaba não aparecendo para a população, mas é importante que a população saiba o que o Ministério da Saúde está fazendo em relação à atenção primária. Obrigada por aceitar essa entrevista, gravar essa entrevista, né, participar dessa entrevista e conversar com os leitores e os assinantes aqui da Gazeta do Povo. Boa tarde. Boa tarde, Cristina. É um prazer aqui estar falando contigo, mostrar o que a gente tem feito na secretaria, né? Semana passada eu fiz 1 ano e 8 meses aqui na gestão do Ministério da Saúde. Pegamos aí o ápice da pandemia. Nesse período nós fizemos muitas coisas que a gente agradece aqui o espaço para a gente poder nominá-las, pelo menos as mais importantes, porque tudo é absolutamente impossível nesse tempo que a gente vai ter. Quando a gente pensa em atenção primária, doutor, logo vem à cabeça, obviamente, as gestantes e os recém-nascidos. Eu não sei se é esse o foco da secretaria, eu sei que a atenção primária diz respeito a muita coisa, mas eu sei que houve um trabalho muito intenso nessa área, na área de ginecologia e obstetrícia, inclusive porque é a sua área original de atuação na medicina, né? Bom, Cristina, na verdade a atenção primária ela abrange toda a saúde básica do país. São mais de 48 mil postos de saúde no país, 53 mil equipes de saúde da família, os 5.570 municípios do país, todos eles têm atenção primária. Nem todos eles têm hospital. O hospital é uma secretaria de atenção especializada, assim como o UPA. E posto de saúde é na nossa atenção primária. Nós aumentamos o orçamento do Ministério da Saúde para a atenção primária de 17 para 25 bilhões de reais. Além disso, nós temos cerca de 30 coordenações. Só para você ter ideia, nós cuidamos da saúde mental, saúde do idoso, saúde da criança, saúde do adolescente, saúde da mulher, saúde do homem, aleitamento materno, toda a saúde da família, saúde prisional, coordenação também das PICs, né, que são as práticas integrativas. Então, assim, a nossa abrangência é gigantesca. E na saúde da mulher, como você falou, a gente cuida da saúde tanto das mães quanto dos bebês, tudo de pré-natal, tudo de parto, tudo isso na nossa secretaria. Semana passada eu lancei junto com o ministro, até o ministro me deu a deferência, eu ficar 5 dias como ministro substituto, porque ele foi para os Estados Unidos representar o Brasil na ONU. Nós lançamos a rede de atenção materno-infantil, que a gente muda toda a lógica do cuidado com mães e bebês com muito mais segurança e com muito mais recursos. Hoje a gente tem um recurso de 900 milhões de reais, de uma tacada só a gente passou para 1,5 bilhão de reais. Então a gente agora vai cuidar tanto do pré-natal, quanto do parto, quanto dos 1000 dias depois do nascimento, que a gente sabe que esse período é muito importante para a criança, e agora sem mais ideologia como era no passado, porque durante muito tempo só se pensou em saúde materna e infantil, em tirar o obstetra da assistência, em falar em aborto, que é uma causa periférica de mortalidade materna. A gente sabe que as mulheres morrem por hemorragia, por hipertensão, por infecção. Então, a gente agora é o Ministério da Saúde técnico e focando nas reais causas. Além disso, nessa próxima semana agora, dia 9, em São Paulo,
tanto na Universidade de São Paulo quanto na Federal de São Paulo, nós vamos lançar todos os materiais didáticos de manual de gestação de alto risco e baixo risco, que estão extremamente atualizados. Os últimos foram feitos em 2011, 2012, para um grupo técnico, os melhores obstetras do Brasil, que o Saúde Manual de Alto Risco tem mais de 800 páginas, só para você ter ideia. Feitos com R$0. Todos os técnicos, todos os obstetras que participaram, não cobraram um centavo, um trabalho de qualidade. Então, aqui só um resumo do que é a atenção primária para os seus ouvintes. E esses manuais aí que você está dizendo vão ser distribuídos para os postos de saúde, vão ser distribuídos para universidades? Qual é o objetivo desses manuais? Exatamente. O foco principal da distribuição deles é exatamente com quem cuida da gestante, com quem cuida dos bebês. Então, o foco é pré-natal e maternidade e os profissionais que cuidam da gestante, que no caso a enfermagem e os médicos e também os médicos obstetras. Além de tudo, vai estar disponível também na internet, no PDF, qualquer um pode baixar. A gente tem feito esse trabalho incessante, eu sugiro que vocês visitem o site da APS, né, da Atenção Primária, da SAPS, porque lá nós já fizemos diversos livros e manuais, tem o da Covid também, como tratar a Covid na gravidez. Então, é um trabalho extremamente técnico, disponível para toda a população brasileira no site da nossa secretaria. Você mencionou aí agora há pouco, secretário, um acréscimo de quase R$1 bilhão de investimentos nessa área específica da saúde materno-infantil. Para onde que vai esse dinheiro? Ele é distribuído para todos os municípios do país? Como é que é feita a distribuição? Então, durante a pandemia, Cristina, nós lançamos diversas portarias na atenção primária. Tudo que você pensar, nós fizemos portarias com crédito extraordinário. Foram mais de R$8 bilhões em crédito extraordinário. Só para gestante, foi mais de R$1 bilhão. 2 portarias para cuidar da gravidez e do pré-natal e outra portaria de mais de R$300 milhões para equipar todas as maternidades públicas do país. Esse valor específico que eu te falei não é de crédito extraordinário, é exatamente o orçamento ordinário, vai ficar para o resto da vida. Então, o orçamento hoje do Ministério da Saúde para o cuidado materno-infantil é de cerca de R$900 milhões. E nós estamos aumentando, a partir de agora, doravante, para mais de R$1,5 bilhão, ou seja, um acréscimo de 624 milhões de reais. Então, como você pode ver, a imprensa não lançou uma única vírgula sobre o lançamento dessa nossa política. Exatamente porque a política ela não tem como ser questionada, não tem como criticar um aumento tão substancial em recursos assim. Mas a gente acha lamentável que seria importante a população brasileira saber dessas mudanças no cuidado em relação a mães e bebês, que vai ser muito mais seguro a partir de agora. Eu, inclusive, vou abrir aqui para os nossos leitores, para os nossos telespectadores, assinantes, nossos seguidores, né? Que eu fiz esse convite para o Dr. Rafael Câmara para vir participar de uma entrevista e trazer mais detalhes, depois de ler um artigo escrito por ele, que foi publicado aqui pela Gazeta do Povo, trazendo vários detalhes. E fiquei muito impressionada com esse foco na saúde materno-infantil, por isso que eu comecei a entrevista focando nisso, porque fala justamente desse R$1 bilhão a mais sendo distribuído para os municípios para qualificar o pré-natal, financiar hospedagem de gestantes sem condições de isolamento, né, justamente nesse período de pandemia, reforçar as equipes para monitorar gestantes com síndrome gripal e renovar equipamentos de todas as maternidades públicas. O Ministério da Saúde monitora para ver se esse dinheiro está sendo bem aplicado, porque a gente já remete aquelas denúncias, né, do Covidão, que foi apelidado de Covidão, aí, de desvio de dinheiro público do Ministério da Saúde, né, enviado pelo governo federal para os estados, e alguns estados aí compraram, por exemplo, respiradores que nunca chegaram. Então fica essa dúvida, tá? O Ministério da Saúde está fazendo isso, aumentando o orçamento, enviando com o foco na saúde materno-infantil, nesse programa específico aqui, mas há essa fiscalização para saber para onde vai o dinheiro, como está sendo usado? Não, Cristina, essa é uma boa pergunta que você fez. Todas as nossas portarias, elas saem com critérios de monitoramento. Tá? Então, esses critérios de monitoramento, eles permitem tanto a gente, mas também aos órgãos fiscalizadores, reguladores, como o TCU e o Ministério Público, de regular. É importante a população saber que a atenção primária ela é gestão plena dos municípios. A gente passa o recurso, ele vai fundo a fundo para a prefeitura. Então, o que a gente espera é que os prefeitos, secretários de saúde, a gente sabe que a maioria é honesta, é prova, cuidem da melhor forma possível do recurso. Agora, não somos nós que cuidamos. Muitas vezes eu vejo, mas o posto de saúde tal não está funcionando. Você pode olhar que ele recebeu dinheiro e recebeu muito dinheiro. Agora, se o secretário municipal, o diretor do posto, não consegue fazer com aquele dinheiro todo ele funcionar, a população tem que ser cobrada do município. E foi muito ruim nessa época da pandemia, porque a mídia
ela não prestou atenção nisso. Enquanto o Ministério da Saúde nunca colocou tanto recurso, tanto dinheiro, tanto o município, muitos municípios não conseguem nem gastar esse dinheiro. De tanto dinheiro que receberam, né? E alguns, inclusive, falam isso, estão com os cofres cheios e não conseguem gastar, muitas vezes por falta de gestão, de não conseguir fazer projetos, de conseguir fazer gastar aquele dinheiro ali. Então, a população tem que ficar em cima e tem que cobrar, e cobrar do seu gestor municipal, porque dinheiro, com certeza, ele recebeu do Ministério da Saúde e continua recebendo mês a mês. A gente faz a nossa parte, mas são 5.570 municípios, e é importante que os órgãos fiscalizadores locais, eles ajam em cima de cada um desses municípios, para quem estiver trabalhando bem, ser premiado, ser parabenizado, mas quem não estiver trabalhando bem, ser cobrado. E não como a mídia quer colocar a culpa do Ministério da Saúde em qualquer coisa que acontece lá na ponta. O lado bom é dos municípios, né? Vacinou, não sei o quê, tal. O lado ruim sempre quer empurrar para cima do Ministério da Saúde, o que é muito injusto. Porque se tem alguém que fez a sua parte nessa pandemia, foi o Ministério da Saúde, eu estou falando como um todo. Tanto o ministro Pazuello, quanto o ministro Queiroga, quanto os secretários que estiveram, quanto os secretários que estiveram aqui, o trabalho foi de absoluta excelência. Até foi bom mencionar a questão da vacina, para lembrar que todas as vacinas foram compradas pelo governo federal através do Ministério da Saúde e distribuída para estados e municípios. Aí sim, cada um tem responsabilidade de como foi aplicada essa vacina, enfim, se foi aplicada de forma correta para os grupos a que eram destinadas na hora correta, de forma correta, e também o atendimento que se faz no pós-vacina, né? Muita gente reclamando que sofre efeitos adversos e é ignorada pelo Estado, mas é lá na saúde primária, na atenção do município, que isso precisa ter alguma resposta. Eu queria entrar para o programa Cuida Mais Brasil, que é um outro programa que foi anunciado aqui nesse artigo que você escreveu para a Gazeta do Povo e que eu acho que pode trazer muito reflexo na atenção primária mesmo, né? Sim, o Cuida Mais Brasil, Cristiano, o que acontece? Se fosse num país com atenção primária muito forte, como é a Escandinávia, como é a Inglaterra, ele não precisaria. O problema é que aqui no Brasil a gente precisa. Qual é a lógica do Cuida Mais para os espectadores entenderem? Atenção primária, uma boa atenção primária forte, ela tem que resolver 80%, 90% dos problemas e encaminhar só o que realmente for muito específico para um especialista. A gente sabe que aqui no Brasil ainda não se consegue colocar especialista na atenção primária, seja em saúde da família, seja em clínica médica. E a gente está resolvendo isso com o médico no Brasil. Não sei se você sabe, nós lançamos um programa com o compromisso de campanha do presidente Bolsonaro, que agora em abril vão começar a chegar os médicos, que diferente daquele negócio lá atrás do Mais Médico, que trazia para o banco, o dinheiro ia para Cuba, que ficava R$3.000 por médico, agora o próprio Mais Médico, todos os médicos, né, eles recebem seu salário, médicos com CRM, nós não fizemos nenhum edital novo, médico sem CRM, mas o médico no Brasil vai melhorar em muito isso, porque vai colocar, já teve a primeira seleção pública, foram mais de 16 mil médicos que se inscreveram para mais de 4 mil vagas, e a partir de agora vai ser preenchido de forma digna com CLT. Então, enquanto a gente não resolve esse problema da atenção primária, nós colocamos, a nossa política do Cuida Mais é exatamente colocar pediatras e ginecologistas para conseguir resolver essas demandas que seriam da atenção primária. A gente, por exemplo, eu sou ginecologista, não tem sentido ser encaminhado por ginecologista de hospital, como eu recebo isso toda hora na minha vida real no Rio de Janeiro, antes de eu ser cedido para o Ministério da Saúde, com miominha de 2 centímetros sem sangramento. Muitas vezes chegava em mim dizendo que se eu não operasse, a mulher ia morrer. Então, isso não era para ser encaminhado, isso era para ser resolvido no posto de atenção primária. Mas a gente sabe que a gente, por problema de formação e essas questões todas outras, isso acaba sendo encaminhado a mesma coisa na pediatria. Então, esses profissionais, eles vão cuidar de problemas da atenção primária na atenção primária. Então, com isso, a gente espera que a mulher, que os pais, que os bebês, que as crianças, na atenção primária do SUS, sejam tratados com a mesma dignidade que é tratada no privado. Quando o seu filho está doente, quando o filho de alguém rico está doente, leva no pediatra, não leva no médico generalista. Então, é isso que a gente está querendo com o Cuida Mais. E a gente tem certeza que com isso a gente vai melhorar. E aí tem muitas questões ideológicas, a gente apanhou muito de alguns lados antagonistas, porque para eles é uma bíblia não ter especialista na atenção primária, imitando modelos aí de alguns países que eu prefiro não citar aqui. Aqui não, aqui a gente não trabalha com ideologia, a gente tem toda a parte técnica mostrando que a atenção primária que dispõe de ginecologistas e pediatras, ela tem melhores resultados. E como a gente aqui trabalha com dados, com técnica, a gente vai seguir isso e vai passar por cima de qualquer pessoa que venha com ideologia, mas leve o seu filho no pediatra.
que é para o pobre não ter pediatra, mas para ele mesmo ele leva. Então, a gente aqui não cai nessa conversa, e quem tiver que passar por cima, a gente vai passar para implantar as políticas que a gente acredita serem as melhores para o país. Então, pelo que eu entendi, o Cuida Mais Brasil é um programa paralelo ao Médicos pelo Brasil, que substituiu o Mais Médicos. Ele foca em contratação de ginecologistas e pediatras para os postos de saúde, é isso? Totalmente paralelo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O recurso do Médicos pelo Brasil é um, né? E o Cuida Mais é outro, com cerca de 200 milhões de reais no primeiro ano, e a gente espera que, com o tempo, essa política agregue mais orçamento. E a ideia é o quê? É colocar esses médicos especialistas em gestantes e em crianças recém-nascidas, crianças, né? De um modo geral, porque pediatra cuida até a adolescência, é colocar em cidades mais distantes, porque nas capitais a gente sabe que os postos de saúde têm ginecologista e pediatra normalmente. Pois é, Cristina, sabia que isso não é verdade? Eu vou te dizer que eu sou do Rio de Janeiro e eu cansei de atender mulheres no Rio que pediam, pelo amor de Deus, com gestação de alto risco, com hipertensão, com diabetes, que ela passava a gravidez inteira implorando, chorando para ser atendida por um ginecologista, por um obstetra, e não conseguia porque ninguém encaminhava. Era tratado por enfermagem, e aqui não tem nenhum demérito na enfermagem, muito pelo contrário, a enfermagem faz um excelente trabalho na saúde materna e infantil, atuando sempre do lado do médico, ou por um médico não especialista ou recém-formado, e passava a gravidez inteira sem ser atendida por obstetra. Isso eu estou falando no Rio de Janeiro, porque eu posso falar e eu tenho prova de tudo que eu estou falando lá. Agora, você imagina se no Rio acontece isso, imagina no resto do país. Pode perguntar, pode fazer uma matéria, vá nos rincões do país, ou até em cidades grandes, veja o paciente com alto risco e veja quantas das consultas ela foi feita com obstetra, e o mesmo serve para pediatra. Então, é exatamente por eu conhecer a ponta que eu sei quais são os problemas. E a gente agora, nesse momento de gestão, a gente usa dessa experiência passada e toda a nossa formação técnica para tentar resolver esses problemas. E aí, com esses 200 milhões de reais iniciais que você disse que foram destinados ao orçamento desse programa Cuida Mais Brasil, já está garantida a contratação, então, de ginecologistas e de pediatras para, imagino, boa parte dos municípios brasileiros. Então, isso vai... só para você ter ideia, nós temos mais de 50 mil equipes de saúde da família e temos, no máximo, 40 mil pediatras. Então, é impossível, por uma questão matemática, a gente colocar pediatra e ginecologista em toda a UBS, em todo posto de saúde do país. Então, a gente espera fazer um atendimento regionalizado. O número X de UBS, quando tiver aquele clínico que estiver ali atendendo, médico generalista, tiver alguma dúvida, ele vai imediatamente encaminhar para aquele ginecologista ou pediatra. E não entrar naquelas filas homéricas que a gente sabe que muitas vezes termina a gravidez e a paciente não consegue ser atendida por um obstetra, então tem que ir numa emergência, numa maternidade, como se ela estivesse ali naquele momento passando por uma emergência. E não está. Seria um atendimento clínico, mas que por ela não conseguir atender no posto de saúde, ela acaba tendo que fazer um atalho, entre aspas, procurando a maternidade, e com isso atrapalhando o trabalho da própria maternidade. Eu também penso nisso. Muitas vezes a gente está na maternidade e vem a gestante lá solicitar ultrassom, fazer um exame de urina. Isso não era necessário ela ir na maternidade para isso. Ela deveria fazer isso no posto de saúde. Então, a gente, com isso, também está otimizando o trabalho nas maternidades do país. Antes da gente terminar, eu queria falar um pouquinho de pandemia, mas acho importante esmiuçar um pouquinho mais o Médicos pelo Brasil, que a gente citou aqui, en passant, que foi o programa que substituiu o Mais Médicos. Quando houve aquela desistência do governo cubano, é sempre bom lembrar que foi o governo cubano que desistiu de continuar nesse programa no Brasil quando o presidente Bolsonaro venceu as eleições. Acho que já imaginando que não seguiria da forma como era no governo anterior, né? Mas naquela época houve um barulho danado de que as cidades mais isoladas iam ficar sem médicos. Como é que foi suprida essa ausência dos médicos cubanos? Cristina, você reparou que esse pessoal está tudo calado? Está tudo calado, ninguém mais fala nada. Sabe por que está tudo calado? Porque a gente não só supriu, como bateu recorde mês após mês. O Mais Médicos, mês após mês, ele bate recorde de médico. Não mais mandando dinheiro para outro país, mas agora ficando com os médicos que estão atendendo. Quando aqueles médicos saíram, foram mais de 8 mil médicos que saíram de uma tacada só, ficaram 8 mil. Com o passar do tempo, a gente hoje está mantendo mais ou menos por mês 16 mil médicos. Então, mês após mês, a gente bate recorde, contratando médico, acaba, o pessoal vai saindo, é normal, porque como é recém-formado, eles passam na residência, arrumam outro emprego, eles saem. Então, a gente vai fazendo editais absoluta, sempre que acontece isso, a gente faz editais e vai mantendo recorde após recorde no Mais Médico. Quanto ao Médico pelo Brasil, é simplesmente uma forma de contratar
esses médicos com dignidade. Em vez de ser uma bolsa, que se a pessoa ficar doente, acontecer alguma coisa, a pessoa simplesmente sai do programa e não é que a gente quer, porque a lei do Mais Médicos fez isso. Eu não tenho como mudar um direito trabalhista se a lei não permite um direito trabalhista. Então, o que é que o governo do presidente Bolsonaro fez? Ele fez uma política pública que dá dignidade para o médico, mas também para a população, porque a população vai ser atendida por um médico qualificado que passou por um funil grande para assumir aquela vaga, e quando você passa por um funil grande, um concurso público, uma seleção pública, você certamente vai ter médicos mais qualificados atendendo na ponta. Então, com o passar do tempo, com o passar dos próximos poucos anos, a nossa intenção, e é o que a lei obriga, a gente vai acabar com mais médicos e vai ficar totalmente o médico no Brasil. Agora, tudo isso feito com responsabilidade, com período de transição, e que em nenhum momento ficou ou vai ficar a população desassistida. Muito pelo contrário, eu vou reiterar, é recorde após recorde o número de médicos. Por isso que a oposição está caladinha e não fala mais absolutamente nada sobre essa questão. Elogiar, a gente sabe que ele não vai elogiar, mas também ele não tem como mentir ou bater, porque a gente rapidamente vai refutá-los com os dados, com os números. Em relação à pandemia especificamente, só para a gente fechar a entrevista aqui, eu sei que não diz respeito especificamente à Secretaria de Atenção Primária, mas a gente está focando aqui na atenção primária, com essa nova variante, que já não é mais tão nova, mas que veio, parece que para imunizar todo mundo, que foi muito mais contagiante, pessoa com 1 dose, 2 doses, 3 doses de vacina, todo mundo pegou essa variante Ômicron aí, com, graças a Deus, menos sintomas mais leves, e aparentemente a gente tem uma imunidade natural aliada àquela imunização feita pela vacina. O Ministério da Saúde percebe que há uma mudança no comportamento do vírus e talvez já até um possível encaminhamento para o fim da pandemia, embora a OMS ainda não tenha falado disso? Então, Michel, primeiro eu queria, essa variante Ômicron, ela tem algumas características assim, que junta também com grande parte, a maioria das pessoas, quase todo mundo, foi contaminado, foi infectado em algum momento, várias vezes, junto com a questão da vacinação, né, que a gente sabe que as vacinas elas têm uma eficácia aí, digamos, restrita em muitas situações, mas é uma forma de combate que a gente tem. Mas essa variante ela foi específica da atenção primária. Se você reparar, lá no começo da pandemia, tinha aquele conselho maluco, amalucado, que eu nunca vi na minha vida, de dizer que a pessoa só deveria procurar um médico quando tivesse falta de ar, passando mal. Isso não existe. Isso é uma coisa que a imprensa, em algum momento, ela vai ter que fazer um meia-culpa, correr atrás disso. Nenhuma doença, agora eu falo como médico, como conselheiro federal de medicina do Rio de Janeiro, quem cuida da ética médica é o Conselho Federal de Medicina, do qual eu faço parte, representando 80 mil médicos do Rio de Janeiro. Como que alguém pode dizer para só procurar um hospital se tiver com falta de ar com sintoma grave? Qual a doença do mundo que alguém vai falar um negócio desse? Aí a gente teve muito trabalho para tirar isso da cabeça das pessoas. Eu lembro que quando eu fiquei quase um mês lá em Manaus, no auge da pandemia, em janeiro de 2021, as UBS completamente vazias, que alguém falava que viu aquela pessoa tal na televisão dizendo que isso era para procurar o hospital com falta de ar. Desculpe interromper, doutor Rafael, mas era o próprio ministro da Saúde na época, Luiz Henrique Mandetta, que deu essa orientação, e acho que como foi a orientação inicial, ficou realmente no inconsciente coletivo de que essa era a melhor atitude a ter, né? Pois é, esse inconsciente coletivo a gente demorou muito a tirar, mas finalmente a gente tirou. Se você reparar nessa terceira onda, os postos de saúde estavam lotados, o pessoal fazendo fila para tirar teste. E que bom, porque foi todo mundo, podia esperar um pouco mais, um pouco menos na fila, mas foi todo mundo atendido, foi todo mundo testado, foi todo mundo orientado, e com isso a gente teve uma mortalidade muito, mas muito menor. Por quê? Porque a pessoa foi atendida lá no começo, a atenção primária deu conta, e foi para um hospital para atenção especializada, só que realmente precisava. Isso também não via a imprensa falando. Foi muito difícil a gente tirar isso do inconsciente coletivo, como você falou. E aí, em relação à vacinação, é o que a gente tem. Lamentavelmente, essas vacinas, né, elas ainda não têm uma eficácia, digamos assim, muito, muito forte. Por exemplo, a do sarampo. A do sarampo é praticamente 100%. Ninguém orienta alguém que vacinou contra o sarampo não ter contato com alguém com sarampo. Porque a gente sabe que ela é uma vacina esterilizante. Então, eu realmente acho que esses laboratórios que estão cobrando muito caro por essas vacinas, para você ter ideia, uma vacinação completa de sarampo está $3. Uma vacinação completa com a Pfizer, por exemplo, se forem 3 doses, daria $37,5. A gente espera que com o valor desse você tenha uma vacina maravilhosamente boa, que você não esteja contaminado, que você não morra, que você não seja hospitalizado. Então, eu acho realmente que a imprensa deveria começar a exigir
desses laboratórios vacinas com eficácia maravilhosa de acordo com o preço que eles estão cobrando, porque isso tem um custo público. A gente tem que pagar essas vacinas. Então, mas de novo, é importante que fique claro, eu tomei as 3 doses, eu tomei as 2 doses, depois tomei a dose de reforço, é a arma que a gente tem no momento. Tá? Então, é importante conclamar a população a se vacinar, mas também é importante que os laboratórios usem esses recursos que estão sendo pagos de forma bilionária para rapidamente conseguirem obter vacinas altamente eficazes, esterilizantes, ou que pelo menos a pessoa que seja vacinada não fique dizendo que se infectou 1, 2, 3 vezes, porque isso realmente não é compatível. Tá? Mas conclamo aqui como secretário de Atenção Primária, os municípios, os estados, a vacinarem a população, todo mundo procurar os postos de saúde que ainda não fez e seguir as recomendações do Ministério da Saúde no tocante à vacina. Mas consciente também, né, doutor? Não quero te colocar em saia justa, mas eu sempre falo isso, defendo, consciente de que há riscos, de que a fase de testes ainda está em aberto, os fabricantes ainda estão coletando informações sobre efeitos adversos, então a pessoa precisa, no mínimo, ler a bula da vacina e se informar sobre o que está injetando no seu corpo, porque depois a gente sabe, né, pelo contrato com o governo brasileiro, assim como foi o contrato com outros governos, não há responsabilização. Quem assume o risco do que pode vir a acontecer é a própria pessoa que se permitiu vacinar. De qualquer forma, vamos torcer para que a pandemia termine logo, que a gente saia dessa e possa viver um pouco mais tranquilamente aí os próximos meses, os próximos anos, mesmo que venha outra variante, que estejamos todos protegidos, né? Eu acho que assim, realmente agora caminha, grande parte dos especialistas tem uma certa unanimidade, que obviamente vão vir outras ondas, obviamente, muito provavelmente esse vírus ele vai se tornar endêmico. Você tem ideia, o vírus da pandemia, da chamada gripe espanhola, que na verdade não iniciou na Espanha, e sim no câncer nos Estados Unidos, ele continua entre nós. Muito provavelmente esse vírus vai continuar entre nós nos próximos anos, décadas, quiçá séculos, mas vai se tornar um vírus como o do resfriado comum e tal, é isso que a gente espera, ou como o da gripe, que anualmente tem, provoca algumas centenas de mortes, principalmente em determinados tipos de pacientes, mas a humanidade vai aprender a conviver com eles, não grande parte, mas muitos países, principalmente alguns países europeus, já começaram essa rotina de vida normal, algum até, como sempre foi, né? A gente antes gripava, eu nunca na minha vida faltei um dia de trabalho. Quantas vezes na minha vida eu trabalhei gripado, e eu acho que a tendência vai ser essa, obviamente, a partir daí vão ter alguns cuidados, a pessoa vai usar máscara, né? Vai evitar ficar próximo de outras pessoas, mas eu acho que a gente tende para isso daí, para essa normalidade. Obrigada, doutor Rafael, por trazer essas informações aqui para nós. Sucesso aí nesses meses que faltam, né, de gestão de atenção primária à saúde, e nos falamos numa próxima oportunidade. Eu que agradeço, Cristina, pela oportunidade de falar com um público tão seleto e com uma jornalista tão imparcial, né, que consegue mostrar as coisas de forma verdadeira e não de forma absolutamente errônea, digamos, o mínimo como costuma ser. Obrigada. Agradeço também a você que assistiu essa entrevista até aqui e agradeço especialmente aos assinantes da Gazeta do Povo, porque são vocês, assinantes, que permitem a produção de conteúdos como este. Caso você não seja assinante, te convido a entrar para a nossa comunidade acessando o QR Code da tela ou o link na descrição do vídeo. Ali tem uma promoção e, sendo assinante, além de você ter acesso a toda a cobertura jornalística de um jornalismo diferente, pautado por convicções conservadoras, que são as mesmas da maior parte dos brasileiros, você tem acesso a conteúdos exclusivos produzidos por mais de 40 colunistas, artigos, vídeos, podcasts. Eu sou um desses colunistas e te espero lá na Gazeta.